tudo ao nosso redor, a escola, o nosso trabalho, as redes sociais, não fosse apenas aleatório? É uma pergunta forte. Sim, e se tudo isso fosse, na verdade, cuidadosamente projetado? Exato. E se o maior problema da humanidade hoje não fosse a falta de inteligência, mas uma desconexão profunda da verdade? Olha, sejam bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai analisar um texto que é, honestamente, provocativo e até desconfortável. Muito desconfortável. Pois é, esse documento que nós temos em mãos descreve a sociedade moderna não como um acaso, mas como um sistema de controle. Uma arquitetura feita para nos manter distraídos. E a nossa missão hoje é desconstruir isso, passo a passo. E o que me chamou muita atenção logo de cara nesse texto é que ele funciona quase como um manual. Um manual de como afastar o ser humano da sua própria essência. Como expositor e alguém que olha para isso por uma lente bíblica, eu vejo aqui paralelos assustadores com a queda do homem, o engano espiritual. Nossa, faz sentido. Porque o texto diz que o controle absoluto não usa força física, né? Ele separa a pessoa do amor interno, da identidade dela. Sim, porque o maior controle não é externo, é interno. Não é apenas um sistema social, é uma construção de controle da percepção. O controle não precisa de correntes, ele precisa de distração. Caramba, precisa de distração. E o texto aponta que essa engrenagem começa a rodar muito cedo, né? Aos 5 anos de idade. Exatamente, na educação infantil. O momento em que a criança tem aquela curiosidade natural, aquela vontade de entender o propósito das coisas. Aquela fase dos porquês, né? Isso, os porquês. O design original que Deus colocou em nós para buscar a verdade. Mas aí o sistema escolar, segundo o texto, entra forçando a criança a só absorver a informação que é dada. Tipo, formatar um disco rígido antes que a pessoa possa instalar o próprio sistema operacional. Perfeita analogia. O texto fala que qualquer opinião contrária é repreendida, é humilhada. A criança aprende que ser diferente do que chamam de normal é errado. Sabe, eu fiquei pensando nisso. A educação, na teoria, não deveria ser sobre expansão mental? Como a fonte explica esse bloqueio? A tática deles é dar uma explicação pronta para tudo. Eles ensinam o que pensar, não como pensar. Quando o indivíduo é ensinado a negar a sua própria intuição e, em última análise, a negar o seu Criador, a confusão se instala. Quando o homem esquece quem o criou, ele não sabe mais quem é. Nossa, profundo isso. Ele perde a raiz, né? E aí o texto mostra que, com essa mente já formatada, a pessoa vai para o mundo. E como o sistema mantém a pessoa presa? Pelo medo. Medo. A mídia. A gente lê aqui que as notícias mostram tragédias o tempo todo, lembrando a crueldade humana. O tempo todo. E espiritualmente, o medo é o oposto da fé. O objetivo da mídia, de acordo com essa fonte, é manter todo mundo num estado de sobrevivência. Para ninguém questionar nada. Exato. Se você está aterrorizado com o amanhã, você não tem tempo para buscar o seu propósito. E o texto tem uma estratégia muito sagaz aqui. Qual? Aquela da evolução. Essa mesma. O sistema convence a humanidade de que somos apenas animais inconscientes muito evoluídos e que a vida é um acidente aleatório. Tipo, sem propósito nenhum. Nenhum. Dificultando completamente a compreensão de que existe um Criador. E para evitar que a pessoa sinta esse vazio e comece a fazer perguntas, eles inflamam o ego coletivo. Dizendo que a gente está no auge da inteligência humana. Isso, o orgulho cega. É o que vemos desde o Éden, né? A promessa de que seríamos como deuses, quando na verdade estávamos perdendo tudo. É a mesma mentira. Caramba, a mesma mentira com uma roupagem moderna. E o texto continua mostrando como esse vazio é preenchido. Sem um propósito, a pessoa busca a validação em outro lugar. E onde ela busca? Nas redes sociais, né? O documento fala muito sobre a criação de ídolos, de padrões de beleza inatingíveis. Sim, a cultura da comparação e da insatisfação. O sistema cria métricas artificiais de valor. Números, curtidas, seguidores. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque as pessoas costumam argumentar que as redes sociais nos conectam, né? Mas a lente do texto desmente isso. A fonte diz que o objetivo não é a conexão, é o ranking. É colocar as pessoas umas contra as outras. Uma competição constante. Exato. Quando você tira o valor intrínseco de alguém, o fato de que somos criados à imagem de Deus, a pessoa fica desesperada por aprovação. Quem controla a verdade controla a percepção. Nossa,
E isso gera, tipo, um estado de insuficiência crônica. A pessoa nunca tá boa o bastante. E uma pessoa insatisfeita é o consumidor perfeito, o que nos leva para a próxima etapa da escravidão moderna, que o texto descreve. A parte econômica. A roda do hamster, A famosa corrida dos ratos. onde o dinheiro vira o deus principal, mas é sempre mantido escasso. O documento fala que a sociedade é construída de um jeito que os ricos só ganham e o resto fica numa luta constante. E a genialidade cruel disso, se conectarmos com um cenário geral, é como eles drenam nossa energia. O texto menciona até a cobrança agressiva de impostos disfarçada de benefício moral. Sim, a pessoa trabalha e mal vê a cor do dinheiro. E aí chegam os 2 dias de folga, o fim de semana. Que é uma ilusão incrível. Totalmente. A pessoa acha que tá livre. Eles chamam de liberdade, mas vivem presos. A fonte diz que esses 2 dias servem só para dar uma falsa sensação de recompensa. Não é tempo para se reconectar com Deus ou consigo mesmo. É só para evitar uma rebelião. É só o tempo de recuperar o fôlego para voltar a girar a roda na segunda-feira. E aí, nesses 2 dias de suposta liberdade, o sistema entra com a química. Essa parte assustadora, a dependência do consumo. O texto fala da promoção do consumo de veneno, sabe? Álcool, comida ultraprocessada. A garantir que as pessoas continuem anestesiadas. Se você tem um vazio na alma, o sistema não quer que você busque a verdade. Ele te dá açúcar, entretenimento barato e vícios. Exato. O documento cita a comida barata, cheia de químicas que viciam. Prazer imediato, vício, vazio, repetição. É um ciclo. E o que acontece com o corpo depois de anos consumindo isso? A pessoa adoece. E aí vem o golpe final que a fonte aponta. A dependência médica. O ciclo perfeito. Sim. O sistema prescreve remédios que, segundo o texto, não curam. Eles só mascaram os sintomas. Porque cura não dá lucro. E dependência não gera questionamento. Se a pessoa precisa do sistema para se manter minimamente viva, ela não se volta contra ele. Então, olha o tamanho dessa engrenagem. A pessoa trabalha mais no sistema econômico só para pagar os remédios, que tratam o problema que foi causado pela comida, que ela consumiu por causa do estresse e do vazio que a escola e a mídia criaram. É a definição exata de escravidão. Trabalho gera consumo, que gera dívida, que gera dependência. O maior triunfo desse sistema não é apenas aprisionar, mas fazer com que o prisioneiro ame sua prisão e defenda a engrenagem. Defenda a engrenagem com unhas e dentes. A pessoa briga para manter o status quo. Porque ela foi convencida de que essa loucura é o estado normal das coisas. É uma cegueira espiritual profunda, a gente vê isso claramente. E o texto nos leva a um ponto de ruptura, um momento de confronto necessário. E qual seria esse confronto olhando por essa lente? São perguntas que todos nós precisamos fazer depois de ler algo assim. Será que estamos vivendo ou apenas reagindo ao que o sistema joga em cima de nós? Reagindo ao medo, ao consumo. Sim. Será que nós pensamos por nós mesmos ou estamos apenas repetindo o que fomos condicionados a acreditar desde os 5 anos de idade? É pesado isso. Muito. Quem nós seríamos se tudo isso, essa formatação, essas redes sociais, esse medo constante, fosse removido? Essa é a grande questão. Se você tira a distração, o que sobra? Sobra a realidade de que fomos feitos para algo muito maior. E é por isso que, por mais sombrio que esse texto seja, existe uma resposta. O problema é profundo, sim, é espiritual, mas a solução também é. E qual é a saída apontada ou que a gente pode extrair disso tudo? Quando vemos que liberdade sem verdade é apenas uma ilusão, a gente entende porque Cristo disse que Ele é a verdade e a verdade liberta. A verdade não é um conceito, é a libertação dessa matrix, por assim dizer. Exatamente. A saída não é tentar consertar o sistema. É sair dele espiritualmente através da renovação da mente. O apóstolo Paulo falava sobre não se conformar com o padrão deste mundo. Não entrar na forma, né? Isso. O sistema tenta nos colocar numa forma. A restauração da nossa verdadeira identidade só acontece quando voltamos para o Criador. A verdade não apenas liberta, ela revela quem nós realmente fomos criados para ser. É como se, ao descobrir a verdade, toda aquela ilusão de valor que a rede social vende,
ou o medo que a mídia impõe perdessem a força. Perdem totalmente a força. Você se torna uma nova criatura. O sistema não consegue mais controlar alguém que sabe quem é em Deus, porque essa pessoa não tem mais medo e não precisa do que o sistema oferece. Ela tem paz. Nossa, isso é muito libertador de ouvir, sabe? Porque no começo da nossa análise o cenário parecia um labirinto sem saída. O inimigo quer que pareça sem saída, mas a porta sempre esteve aberta. É incrível. Olha, a gente desconstruiu camadas bem densas hoje. Desde a educação infantil, a mídia criando medo, as redes sociais roubando nosso valor, até o ciclo de exaustão, comida ruim e remédio. E fechamos com a compreensão de que o problema é interno e espiritual, e a solução é a restauração da nossa identidade. Perfeito. Agradeço demais por essa perspectiva profunda no nosso mergulho de hoje. É uma análise que muda a forma de ver o mundo. Foi um prazer. E o que eu deixo como reflexão final para quem está nos acompanhando é o seguinte: nesse mundo onde tudo é projetado para nos distrair e nos manter com medo, talvez o maior ato de rebeldia hoje seja viver na verdade. Que impacto! Viver na verdade como ato de rebeldia. Sensacional! Bom, muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas análises. Até a próxima!